Fala, gente, aqui mais um dia de Guga Convida, hoje com o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação de Santa Catarina, Marcelo Fetti. Secretário, muito obrigado por nos receber aqui no seu gabinete e quero já pedir para você se apresentar e falar um pouquinho do resumo desse primeiro ano de governo aqui, como é que foi? Bom, Guga, obrigado, eu que agradeço aí pela visita, pela oportunidade de estar participando desse programa contigo. Foi um primeiro ano muito gratificante, né? O governador Jorginho Melo, ele já durante a campanha, ele percebendo a importância da ciência, da tecnologia e da inovação para o desenvolvimento de Santa Catarina, ele se comprometeu em criar uma secretaria especificamente para tratar do tema como um pilar importante de desenvolvimento. E tão logo ele assumiu, ele já criou essa secretaria. Gratificante por tratar de um assunto que é tão importante para o futuro dos catarinenses, e também por ser uma iniciativa absolutamente pioneira, né? O Estado de Santa Catarina não tinha uma Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, apesar da importância da temática na economia do nosso Estado. Traz desafios, porque ser o primeiro, você tem toda uma questão burocrática que lhe impõe para colocar a Secretaria efetivamente funcionando, desde questões orçamentárias, que o governador Jorginho Melo herdou o orçamento de outra gestão, até questões estruturais e questões mais simples, que a boa parte das pessoas acha ou desconhece, como, por exemplo, você tirar um CNPJ, né? A Secretaria precisa ter um CNPJ. Então, isso te impõe um certo desafio e uma certa dificuldade de você conseguir colocar a Secretaria numa condição de prestar o serviço que ela realmente deve prestar e que pode prestar para a sociedade. Mas, de toda forma, é um ano muito gratificante, porque boa parte daquilo que nós nos propomos, sob a liderança do governador Jorginho Melo, a gente conseguiu implantar, conseguiu criar e nos dá uma boa perspectiva de atender todas as demandas do ecossistema de inovação do setor produtivo de Santa Catarina. E a inovação, ele já faz parte do DNA de Santa Catarina, principalmente de Florianópolis, né? E eu acho que voltar o olhar, né, e colocar um pouco a mão em cima disso também, né, para que isto funcione de uma forma melhor para o cidadão, para as pessoas, é fundamental para o nosso estado e para a nossa cidade. Aqui é que a capital, não é à toa que nós nos chamamos de a Ilha do Silício, né? Então essa conexão com o poder público, com o governo do estado é fundamental, não é? Sem dúvida. O catarinense, o empreendedor catarinense, o povo catarinense como um todo, ele é um povo naturalmente empreendedor e naturalmente inovador. Fruto não só da miscigenação que fez com que Santa Catarina se tornasse o que é hoje, mas também fruto de muita dificuldade das pessoas que forjaram o nosso estado, né? Dificuldades climáticas, às vezes que nenhum outro estado tem enchente como tem Santa Catarina, seca como tem Santa Catarina, até furacão nós já tivemos em Santa Catarina, nenhum outro estado tem tantas intempéries, nenhum outro estado é tão penalizado pela União como é o estado de Santa Catarina. Veja que nós somos o estado que mais paga imposto e menos recebe recursos. Essa distorção é impressionante, né? O que a gente manda e o que a gente recebe de volta é absurdo. E todos esses elementos fizeram com que o catarinense, o empreendedor catarinense, mas volto a dizer, o povo de Santa Catarina como um todo, se tornasse empreendedor, e para ser empreendedor você naturalmente precisa ser inovador, senão você não se consolida. Então é uma temática muito importante que, como tu bem colocou, traz no DNA do catarinense, quer dizer, a gente tem isso no nosso DNA, e fez com que Santa Catarina se tornasse o que ela é hoje, apesar de todas essas dificuldades que todos os empreendedores enfrentam diariamente, e em Santa Catarina isso não é diferente. Então, secretário, assim, essa questão de nós sermos um estado empreendedor, né, e vencer todas essas dificuldades que você colocou, faz com que a cabeça desse empreendedor ele encontre soluções que normalmente nós não encontramos. Eu conheço razoavelmente bem o Brasil, eu sou nascido em Manaus, criado no Rio de Janeiro, vivi em São Paulo, Mato Grosso, e há 23 anos aqui. E eu ainda não tinha visto, né, uma gente com esse DNA e essa cabeça tão voltada para encontrar soluções para o dia a dia, né, que a gente precisa vencer, principalmente o empreendedor, né? Isto é fundamental para que esse Estado
eu até gostaria de colocar um pensamento aqui, que eu digo que Santa Catarina é a mini São Paulo, né? Sendo que algumas vantagens que Santa Catarina tem em cima de São Paulo, que ela não tem a serra que nós temos, não temos o litoral que nós temos, né? E não tem o oeste que nós temos, né? Então, para onde você vira, você tem não é à toa que se chama Santa e Bela Catarina, né? Então, acho que essas dificuldades todas faz com que o empreendedor daqui, ele também se destaque, né? E isso faz com que a gente avance um pouquinho mais do que nos outros estados. Então, eu se me permita fazer um contraponto, eu diria que Santa Catarina ela é uma mini Suíça. Veja só o seguinte, como pode um estado que você não tem grandes áreas agricultáveis, você não tem grandes reservas de petróleo, você não tem reservas de minério, você tem tantas intempéries, você tem tanta escassez de recurso federal, se tornar o estado mais desenvolvido do país, né? Isso é muito a Suíça. A Suíça você não tem absolutamente nenhum recurso natural e, no entanto, você é um dos países mais desenvolvidos do planeta, né? Então, eu diria assim que Santa Catarina, ela se assemelha muito com o modo de desenvolvimento da Suíça. Os empreendedores, eles precisaram ser realmente muito resilientes, muito inovadores, para construir o Estado no modelo que ele está constituído hoje do ponto de vista econômico, né? E veja que Santa Catarina, ele também traz uma peculiaridade que pouquíssimos estados têm. Você tem diferentes vocações econômicas super bem-sucedidas, super competitivas em cada uma das regiões do estado, que faz com que Santa Catarina seja sempre o último estado a entrar numa crise e o primeiro a sair. Porque quando o setor têxtil está passando alguma dificuldade, o setor moveleiro e madeireiro está em alta. Quando o setor moveleiro e madeireiro está passando alguma dificuldade, o agronegócio está passando alguma situação de melhora. Então você tem uma característica econômica que é fruto desse espírito empreendedor e inovador do povo catarinense, mais essa questão cultural, e diga-se de passagem, talvez nenhum outro estado tenha uma miscigenação cultural tão grande quanto Santa Catarina. Daí talvez São Paulo realmente tenha essa característica, mas a gente tem aqui uma economia feita por alemão, por italiano, por japonês, por polonês, por polaco, por português, enfim, todas essas culturas contribuíram para que Santa Catarina se tornasse o estado desenvolvido que é. Perfeito. Quanto à questão até da inovação, o Estado ele tem alguns centros de inovação, né? Como é que o Estado administra isso? Como é que esses centros estão espalhados pelo nosso Estado? Então, hoje a rede catarinense de centros de inovação, ela é formada por, inicialmente, 15 centros de inovação. Esses centros de inovação são alguns públicos, mas a grande maioria deles é municipal ou privado, né? A função do governo do estado é criar essa articulação e políticas de fomento para permitir com que esses centros de inovação se tornem pontos de fomento e de desenvolvimento da economia do nosso estado. O governador Jorginho Melo ele tem uma proposta e ele nos cobra muito para que a gente possa levar para o maior número de cidades possíveis essa estratégia da rede de centros de inovação. Nossa meta é chegar a 21 ao final do primeiro mandato do governador Jorginho. Então, assim, eles acabam se tornando hubs de desenvolvimento regional a partir da inovação. E a função do Estado é fazer a conexão desses hubs, sejam eles do governo do Estado, sejam eles privados, sejam eles municipais. E o que a gente pode esperar, principalmente para 2024, na questão da administração pública, da Secretaria de Inovação? Nós plantamos uma série de sementes esse ano e que naturalmente tem um prazo para você poder germinar, né? O Santa Catarina Inovadora, que é um programa que o governador Jorginho Melo lançou em abril desse ano, ele é um conjunto articulado de ações em pelo menos 7 grandes frentes, que vão desde a questão do financiamento, dos incentivos econômicos, da rede de centros de inovação, da questão da infraestrutura de conectividade, que é um pilar importante para o desenvolvimento econômico do nosso estado. Enfim, uma série de ações nesses 7 pilares. Muitas delas vão florescer no próximo ano, principalmente na questão dos incentivos econômicos. O governador Jorginho Melo, ele repensou alguns dos programas econômicos que garantiram um ciclo de desenvolvimento nos últimos 30 anos,
mas que talvez não permitissem com que o Estado tivesse o mesmo nível de desenvolvimento daqui para frente. Na questão do financiamento, foi lançado agora recentemente o Pronamp emergencial, e Santa Catarina terá, sob a liderança do governador Jorginho, um programa de financiamento para o empreendedor inovador, que talvez seja único no país. E na questão da conectividade, também o governador nos cobra muito um programa de conectividade para levar principalmente internet para as zonas rurais, para os agricultores, para que eles possam também surfar nessa onda do desenvolvimento. E tem mais um ponto que é fundamental e que é muito a essência do governador, que é a questão da formação de competências técnicas e socioemocionais, né? O governador lançou recentemente a Universidade Gratuita, que é um programa que sem dúvida vai mudar a história de Santa Catarina, pela capacidade que ele tem de gerar competências para um novo ciclo de desenvolvimento. E para o setor de tecnologia, nós também estamos pensando em alguns programas para encaixar numa jornada de formação de competências técnicas que já existem, que estão sendo implementadas e que podem ser implementadas a partir do ano que vem. Exatamente sobre essas competências e as vagas na área de tecnologia, a gente já é sabedor que nós temos uma necessidade muito grande de mão de obra, apesar de toda nós sermos a Ilha do Silício, nós sermos uma cidade como Florianópolis também, não só no estado, mas principalmente Florianópolis, né, voltada muito para a tecnologia, mas se não me falha a memória, outro dia eu li uma coisa que nós temos um déficit de 4.000 vagas, né, ou seja, são 4.000 vagas na área de tecnologia. Esses programas do governo do estado vai conseguir superar isso, vai conseguir melhorar esse déficit, esse gap aí que nós temos? O objetivo do governador Jorginho Melo é exatamente esse, né? Você diminuir esse gap. Mas eu chamo a atenção para um ponto importante, que é o seguinte: esse é um déficit que você tem hoje, né? Que chegará a 10.000 daqui a 3 anos, segundo uma pesquisa que foi encomendada pela Associação Catarinense das Empresas de Tecnologia, e que só leva em consideração as empresas do setor de tecnologia. Por que eu chamo a atenção disso, Guga? Porque é o seguinte: quando você vai numa empresa como a Linha e Círculo, que é uma empresa do setor têxtil em Gaspar, você vai ver que lá você tem um X número de profissionais do setor de tecnologia. Quando você vai na VEG, você tem mais um Y número de pessoas que trabalham no setor que trabalham com competências do setor de tecnologia. Quando você vai numa JBS, quando você vai em qualquer dos setores econômicos hoje, você tem uma demanda muito grande por profissionais que possuem competências do setor de tecnologia. O que eu quero dizer com isso? É que esse número é muito maior. Esse número só leva em consideração o setor de tecnologia. Se eu levar em consideração os setores tradicionais que consomem mão de obra com competências técnicas e socioemocionais do setor de tecnologia, esse número deve multiplicar por 3. Então ele é um gargalo muito importante para o desenvolvimento econômico, seja do setor de tecnologia, seja do setor que a gente chama de tradicional. Quando você pega, por exemplo, o que se fala muito hoje, que é a tal da neoindustrialização, você vai ver que o pilar central da neoindustrialização é a inovação. E que você não faz inovação se você não tiver pessoas e competências formadas. Ou seja, esse é talvez um dos grandes gargalos para um novo ciclo de desenvolvimento econômico. A Universidade Gratuita, ele é uma iniciativa do governador Jorginho Melo nesse sentido, de diminuir minimamente esse gap de competências para o que a gente chama de nova economia. E outras ações como o SCTEC, que a gente está construindo dentro da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, tem esse objetivo de, se não eliminar totalmente esse gap, pelo menos reduzir drasticamente, sob pena de a gente não conseguir atingir os objetivos de criar um novo ciclo de desenvolvimento para o Estado. Eu sou advogado especialista em propriedade intelectual, em marcas, patentes, e muitas vezes eu falo que as pessoas acham que inovação é sempre só na parte de tecnologia. Você citou alguns setores que não necessariamente são tecnologia, mas eles precisam inovar, né? O que a gente pode esperar nessa área de propriedade intelectual, principalmente porque existe um déficit também enorme no Brasil na questão de pedido de patente, por exemplo. A maioria, 98%, até um tempo atrás, de pedido de patente no Brasil eram de empresas estrangeiras, não eram nossas, não eram nacionais. E isto mostra
para quem trabalha com a gente como em propriedade intelectual, de que a gente inova muito pouco, ou a gente não leva, às vezes, até um produto que se desenvolve dentro da universidade, ele não vai para a prateleira, ou seja, ele não vira uma inovação. Ele pode até ser uma invenção, né? Mas ele não vira uma inovação. Como é que a gente recupera esses números? A gente favorece isso mais para os nacionais? Veja, talvez o pilar, o princípio basilar do Santa Catarina Inovadora, que foi o programa que o governador lançou em abril desse ano, é colocar o setor produtivo no centro da estratégia de desenvolvimento e de inovação do Estado. Na medida que eu coloco o setor produtivo no centro da estratégia, eu começo a atacar aquilo que a gente chama de fator crítico de produção. E quando eu ataco o fator crítico de produção, na prática, eu começo a colocar toda a pesquisa fomentada pelo Estado, ou parte da pesquisa fomentada ao Estado, aplicada a uma solução que vai melhorar ou a produtividade ou a competitividade, ou um e outro, porque um tem sempre alguma relação com o outro. E na medida em que eu consigo avançar com essa estratégia, eu começo a aumentar o nível de maturidade da pesquisa, do desenvolvimento e inovação do Estado. Naturalmente, a nossa crença é que você começa a ter mais patente, você começa a ter mais inovação a serviço do setor produtivo, que é o que vai fazer com que a gente possa ter mais patente nacional, mais patente desenvolvida aqui. Veja que tem um dado que eu costumo falar em todas as oportunidades que eu tenho. A WEG, ela no ano passado, ela investiu 570 milhões de reais em pesquisa e desenvolvimento. E ela faturou 30 bilhões de reais. Desses 30 bilhões de reais, metade, portanto 15 bilhões de reais, eles foram oriundos de pesquisa e desenvolvimento nos últimos 3 anos. Ou seja, 50% do faturamento da WEG vem de pesquisa e desenvolvimento dos últimos 3 anos. Daí quando você pergunta para ela quanto que o Estado te ajudou nisso, ela vai te responder assim, nada. Eu fiz porque eu acho que isso é importante. O que eu estou querendo dizer com isso? Que na medida em que a gente começa a fomentar pesquisa, desenvolvimento e inovação com o setor produtivo no centro da estratégia, a tendência é que uma empresa como a WEG, assim como uma empresa como a Intelbras, assim como uma empresa como a Fischer, ela começa a investir mais em pesquisa e desenvolvimento aplicada à produção dela, aplicada à melhoria da produtividade, competitividade, e a tendência é que a gente tenha mais patentes nacionais, que é muito do que o americano, mas principalmente o israelense faz. Né? É o foco no setor crítico de produção. E aí eu tenho um amadurecimento, um aumento da maturidade da minha pesquisa, do meu desenvolvimento, da inovação, e a patente vem de arrasto nessa estratégia como um todo. E trazer os centros acadêmicos, né, como as universidades, para essa batalha é importantíssimo. Né? Aproximar, né, os atores do que a gente chama da quadrihélice é uma das nossas missões mais importantes aqui na Secretaria. Né? Existe naturalmente um distanciamento, né, que gradativamente vem diminuindo entre a academia e o setor produtivo, e que o Estado tem muitos mecanismos que podem fazer com que a gente aproxime ou acelere esse processo de aproximação. Né? Eu sou absolutamente convencido que na medida em que a gente coloca o setor produtivo no centro da estratégia, a gente começa a aproximar os outros 3 atores do que a gente chama de quadrihélice. Perfeito. Vamos falar sobre um tema agora aqui, que eu vi uma batalha sua nos últimos meses bem importante, que é a questão da reforma tributária, que o Congresso, inclusive, votou na última semana aí, né? E nós tínhamos um problema muito grave, né, sobre a questão dos serviços, principalmente na área de tecnologia, que isso estaria afetando fortemente as nossas empresas aqui. Como é que ficou isso, essa regulamentação? Tem muito ainda para ser regulamentado, é claro, mas como é que foi essa sua luta de ir a Brasília, fazer essa batalha toda, e o que nós conseguimos avançar e o que a gente ainda pode avançar para que melhore na questão dos serviços? Bom, Guga, vamos lá. Primeiro o seguinte, ninguém nega a importância da reforma tributária para o desenvolvimento do país, então isso é um ponto pacífico, né? Quando você pega para analisar a reforma tributária, na prática, o que ela fez? Ela tirou 500 bilhões de reais de arrecadação de tributos da indústria e dividiu esses 500 bilhões de reais entre agronegócio
e entre o setor de serviços, dos quais o setor de tecnologia está ali dentro envolvido. Ocorre que o agronegócio e o setor de serviços, eles são responsáveis por 70% dos empregos gerados no país. Então, há no mínimo, já de início, há uma distorção em relação a isso. O que o setor de tecnologia pleiteia, né? E nisso nós não avançamos absolutamente nada, apesar da mobilização, apesar de todo o esforço que foi feito pelo setor de tecnologia, não só de Santa Catarina, mas do Brasil, para convencimento de deputados e senadores. O setor de tecnologia é um setor que ele é transversal, né? Como a gente falou aqui durante a entrevista, o setor têxtil usa tecnologia, o setor agropecuário usa tecnologia, o setor industrial usa tecnologia, e isso tudo contribui decisivamente para o aumento da produtividade e da competitividade do país. Ou seja, o setor de tecnologia, ele é a essência do que a gente chama de neoindustrialização. Portanto, penalizar o setor de tecnologia significa penalizar o aumento da produtividade e da competitividade do país. Um contrassenso muito claro em relação à estratégia de neoindustrialização. Né? Esse é o primeiro ponto. Segundo, o setor de tecnologia é um setor intensivo em mão de obra. Veja que do custo do setor de tecnologia, 70% é mão de obra. E mais, o setor de tecnologia, ele paga, em média, 2,5 vezes mais do que a média da renda do brasileiro. Ou seja, é um setor que ele é transversal, fundamental para a melhoria da produtividade e da competitividade, que emprega bastante e que paga bons salários. Ocorre que no modelo que foi aprovado da reforma tributária, o maior custo do setor de tecnologia, que é justamente a mão de obra, ele não me gera crédito nenhum. O que faz com que, na prática, a carga tributária do setor de tecnologia, ela aumente em até 380%. Nossa! Né? Qual que é o efeito prático disso para o setor? Primeiro, um desestímulo muito grande. Segundo, o que vai acontecer é o seguinte: as tecnologias vão sair do país, porque você não precisa levar um grande parque fabril para pegar a sua empresa e levar para o Uruguai. Você não precisa pegar um grande parque fabril e levar para os Estados Unidos, para a Irlanda, para Israel. Porque não tem essa estrutura toda física, né? Estrutura física. Então o que acontece? Nós vamos deixar de ser exportador de serviço de alto valor agregado para ser importador de serviço de alto valor agregado. A riqueza gerada pelo setor de tecnologia, que bem ou mal hoje em Santa Catarina corresponde a 6,5% do PIB, ela vai migrar para um outro país e não deixar nada por aqui, porque é muito fácil eu fechar minha empresa aqui hoje e abrir no Uruguai. Aliás, cumpre destacar o seguinte, que tão logo a reforma tributária foi aprovada na Câmara dos Deputados, a Zona América do Uruguai já começou a mandar e-mail marketing para as empresas de tecnologia de Santa Catarina, convidando-as a se instalar no Uruguai. Porque tributariamente, fiscalmente, economicamente vai ser muito mais viável. E aí veja, você vai levar toda a mão de obra daqui, talvez você não leve toda a mão de obra daqui, mas você vai fazer um pagamento no exterior, uma conta de pagamento, o governo fica sem ver imposto nenhum, a geração de riqueza fica em outro país, ou seja, é um perde-perde muito grande. O que era a proposta do setor de tecnologia aos deputados e senadores? Que o setor de tecnologia, dada a sua característica de contribuir decisivamente para a melhoria da produtividade e da competitividade do país, dada a sua característica de gerar desenvolvimento, dada a sua característica de empregar com qualidade, que fosse incluído dentro dos regimes especiais, sem nenhum prejuízo de outros setores que foram inseridos. Mas parece ser um grande contrassenso você procurar estimular a industrialização de outro lado e deixar o setor de tecnologia fora dos regimes especiais. E aí, ouvindo você falar agora, eu me lembrei do nosso atraso tecnológico que nós tínhamos até os anos 90 ali, né, que a gente tinha muita importação de equipamentos e tecnologias, nós corremos o risco de voltar, né? Certamente. Né? A gente vai virar importador novamente de tecnologia, né? Porque vai ficar muito caro. Você imagina da noite para o dia, ainda que você tenha uma regra de transição, que é outra coisa assim que ninguém entende muito bem, quer dizer, até 2032 nós vamos ter 2 regimes de tributação, então eu vou ter que ter 2 contabilidades, né? Então assim, a tendência é que essa geração de riqueza, essa geração de conhecimento, mas principalmente a geração de riqueza e de desenvolvimento, ela migre do Brasil
para outros países em que o ambiente de negócio é muito mais favorável para o setor. E nós não construirmos esse ambiente favorável somente num estado como o nosso, numa cidade como Florianópolis, que já tem toda uma estrutura pronta, isso é uma perda enorme, inclusive da questão de tributos também. Né? Você faz uma reforma, mas na realidade você está tirando o tributo do município, do estado também, quer dizer, não faz muito sentido. Né? Eu não acredito que os municípios, via de regra, tenham feito conta da perda de arrecadação que eles terão, especificamente em relação ao setor de tecnologia, e aí Florianópolis tem uma relevância muito grande, com o novo sistema de tributação. Porque, pelo que a gente tem estudado, pelo que a gente tem conversado com o setor, a perda de arrecadação vai ser realmente muito significativa. Isso destrói empregos, né? E que eu costumo falar sempre que a gente precisa fazer com que as nossas cidades sejam de pessoas ricas, né? Porque pessoas ricas são pessoas felizes não adoecem. É verdade. Né? E aí a gente consegue, inclusive, favorecer outros setores do poder público, né? Como segurança e tudo mais, através exatamente disso. Porque se as pessoas estão felizes e ricas, que se nós temos uma cidade rica, nós vamos ter uma segurança melhor, uma segurança pública melhor, nós vamos ter, inclusive, na questão da saúde pública também melhor, porque nós vamos ter menos gastos e nós poderíamos estar investindo tudo isso, retroalimentando o setor de tecnologia e outros empresários e outros empreendimentos, né? Eu sou absolutamente convencido de que tu tens toda a razão nisso que tu estás falando, né? Tem uma pesquisa, que não me recordo muito bem quem foi que fez, que compara a evolução do setor de tecnologia em Florianópolis e o aumento do IDH. Então você percebe o seguinte, na medida em que o setor de tecnologia começa a ter relevância dentro da economia do município de Florianópolis, o IDH aumenta na mesma proporção. Por quê? Porque o setor de tecnologia é aquilo que tu falou, o setor de tecnologia é um setor que paga bem, gera riqueza e principalmente gera oportunidade. E aí oportunidade, ele é o antídoto à criminalidade, ele é o antídoto à saúde pública, à falta de saúde pública, ele é um componente importante da qualidade de vida, né? Enfim, eu acho que faz muito sentido isso que tu colocou. Excelente. Eu acho que essa é uma batalha que a gente ainda vai ter que travar daqui para frente, né? Para que a gente não tenha essa perda tão grande também. E eu queria, já caminhando aqui para o final da nossa conversa, eu queria deixar que você colocasse algumas perspectivas que a gente precisa ter aqui, o que mais a Secretaria pode fazer, o que mais o governo do Estado de Santa Catarina pode fazer pelo empreendedor na questão não só de inovação, mas como ciência mesmo, aproximar a academia, como você colocou, o que a gente pode esperar daqui para frente de projetos, de ideias que nós temos, inclusive para melhorar nossas cidades, que a gente fala tanto em cidades inteligentes, né? E a gente estava conversando um pouco antes, né? Que às vezes até a mobilidade passa muito por isso. Acho que a gente tem tecnologia, a gente pode inovar também, né, nessa questão de administrar as nossas cidades de uma forma realmente mais inteligente, né? Isso é uma coisa que o governador Jorginho cobra muito da gente, né? Ele costuma dizer reiteradamente que vai ter valido a pena você criar uma Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação no momento em que uma vida for salva por uma tecnologia desenvolvida a partir do fomento dessa secretaria, né? E isso é talvez uma das grandes contribuições do governador Jorginho, da secretaria, para as futuras gerações, né? Você melhorar a qualidade das cidades, você melhorar a qualidade de vida da população como um todo, fazendo com que toda a tecnologia, toda a inovação que é desenvolvida no estado de Santa Catarina possa chegar na prestação do serviço público a bem do desenvolvimento do estado, a bem da sociedade como um todo, né? Isso é muito da perspectiva que a gente tem. A gente tem um desafio muito grande, que é fazer com que as pessoas, no modo geral, compreendam a importância do investimento em ciência e tecnologia para o dia a dia delas, para a vida delas, né? As pessoas precisam conseguir tangibilizar não só o que é inovação, mas qual que é a importância da inovação no dia a dia delas. Sob pena de a gente não ter um contingente importante de pessoas que defendam a pauta da inovação, que defendam a importância da ciência e tecnologia. E você não fomentar ciência, tecnologia e inovação significa você condenar uma nação, você condenar um estado, você condenar uma cidade ao retrocesso e ao subdesenvolvimento.
Então, muito do que a gente planeja para o próximo ano é isso, é continuar implementando essas ações que melhorem o ambiente de negócio para que os empreendedores, para que o setor de tecnologia, mas com toda a economia, possa, fazendo a sua parte, como sempre fez, gerar mais desenvolvimento, gerar mais oportunidade, gerar mais emprego e renda para as pessoas. E um detalhe, emprego e renda de qualidade, que isso é o que uma economia intensiva em conhecimento e inovação propicia para a sociedade como um todo. Perfeito. Secretário, muito obrigado. Quero deixar o nosso canal aqui à sua disposição sempre que tiver alguma novidade, sempre que precisar alguma coisa, porque aqui a gente quer falar muito sobre qualidade de vida, mas na questão também do empreendedorismo, porque isso é que faz com que o nosso país cresça, né? Então, as nossas cidades, o nosso estado, principalmente, a gente eu pelo menos acredito muito de que nós não podemos perder tudo aquilo que a gente vem construindo aqui em Santa Catarina, principalmente. Então, eu desejo grandíssima boa sorte, mais 3 anos aí de fomento à inovação, à ciência, à tecnologia, e que cada vez mais nosso estado possa crescer. Muito obrigado. Obrigado, Guga. Eu que te agradeço a oportunidade. Tem um ditado que diz que o que nos trouxe até aqui não é garantia que vai nos levar para o futuro. Isso é um mantra que vem orientando todas as nossas ações aqui na Secretaria. Eu aproveito também para, mais uma vez, te agradecer pela oportunidade, nos colocar sempre à disposição e desejar para todo mundo um Feliz Natal, um ano novo cheio de felicidade, com muita paz, saúde, que eu acho que isso é o mais importante para que a gente possa construir um futuro melhor. Muito obrigado. 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 Obrigado.